Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer os maias, os incas, os astecas e também os povos indígenas brasileiros, explorando como eles viviam sua cultura, alimentação e religiosidade. Os maias viviam na região da Mesoamérica, principalmente onde hoje estão o sul do México, Guatemala, Honduras e Belize. Vida e sociedade. Eles organizavam-se em cidades-estados independentes, cada uma governada por reis e elites sacerdotais. A alimentação, a base era o milho, considerado sagrado, e também cultivava feijão, abóbora, pimenta e cacau, usado até como moeda de troca. Cultura e ciências. Eles desenvolveram um dos sistemas de escrita mais avançados da América pré-colombiana e criaram complexos calendários que combinavam observação astronômica com a religiosidade. Religião. Eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses ligados à natureza, como Deus do milho, Deus do sol, e realizavam rituais e, em algumas ocasiões, sacrifícios de humanos, que esses humanos eram prisioneiros de guerra. Capitais e cidades importantes. Destacava-se Tikal, Chichén Itzá e Palenque. Os astecas. Os astecas, eles formaram um grande império no atual México entre o século XIV e o século XVI. Vida e sociedade. Eles eram guerreiros e valorizavam muito a expansão territorial. Sua sociedade era hierarquizada com o imperador no topo, seguido por nobres, sacerdotes, guerreiros e camponeses. A alimentação também era baseada no milho, além de tomate, feijão, pimenta, cacau e até alguns insetos ou animais como o peru. Chinampas. O que eram as chinampas? Chinampas é um dos maiores destaques da agricultura asteca. As chinampas, elas eram ilhas artificiais flutuantes construídas sobre o lago que servia como campos férteis para o plantio. Isso garantia alta produção agrícola e sustentavam a grande população. Eram ilhas fincadas na terra, eles faziam aquela base da ilha artificial e ali eles faziam suas plantações. Religião. Eles eram politeístas e acreditavam que os deuses precisavam de sangue humano para manter o equilíbrio do mundo. Os deuses ligados ao sol e à guerra eram um dos mais importantes. Sacrifícios humanos eram comuns em grandes templos. A capital desse império era Tenochtitlán, construída sobre o lago Texcoco, atual cidade do México, e que era uma metrópole organizada por palácios, mercados e templos grandiosos. Os incas construíram o maior império da América pré-colombiana, localizado nos Andes, abrangendo territórios como o atual Peru, Machu Picchu, é inesquecível, né? Bolívia, Chile, Equador e parte da Argentina. Mas como era a vida social da sociedade dos incas? O império era altamente centralizado, governado pelo Inca, considerado descendente direto do Deus Sol. E o trabalho coletivo, chamado de Mita, organizava a produção agrícola e de obras públicas. Alimentação. Eles cultivavam batata, milho, quinoa e criavam lhamas e alpacas usadas para transporte, lã e alimentação. A religião tinha como divindade principal o Deus Sol, chamado Inti, e também venerava a Pachamama, que era chamada de deusa da terra, e realizavam rituais religiosos, inclusive também sacrifícios em certas ocasiões. A agricultura e organização. Apesar de não possuírem uma escrita alfabética, eles desenvolveram o quipu, que é um sistema de corda e nós que eram usados para registrar as informações. Eles também criaram um sistema de correios. Tinha uma rede de estradas que ligava o império, que era percorrida por mensageiros chamados de chaquis, que eles levavam informações de um ponto a outro rapidamente. Eram peritos em corridas. Capital. A capital era Cusco, considerada o umbigo do mundo, onde o centro mais importante era Machu Picchu, cidade sagrada das montanhas. Os povos indígenas do Brasil. Antes da chegada dos europeus, milhões de indígenas viviam nos territórios que hoje é o Brasil, dividido em centenas de povos e cada um com sua cultura e sua língua. A vida e organização. Muitos viviam em aldeias comunitárias como ocas ou malocas, construídas de madeira, palha e barro. A alimentação baseava-se na agricultura da mandioca, além do milho, batata doce, caça, pesca e coleta de frutos. A cultura.
A cultura indígena era marcada por tradições orais, músicas, danças e rituais ligados à natureza. A religião, eles eram profundamente ligados ao espiritual e à natureza. Acreditavam em espíritos e forças que habitavam os rios, florestas, animais e astros. Resumindo, todas as civilizações eles eram politeístas. Há diversidades. Os tupis que viviam no litoral, eles praticavam a agricultura e a pesca. Os macro-Gs mais presentes no interior eram nômades ou seminômades, migravam de uma região para outra. E os povos de sambaquis deixaram grandes montes de conchas e ossos, mostrando seu modo de vida ligado à pesca e ao mar. Os marajoaras e tapajoaras na Amazônia, eles desenvolveram cerâmicas riquíssimas e uma organização social avançada. Concluindo, maias, astecas e incas foram civilizações que construíram impérios impressionantes antes da chegada dos europeus, cada um com sua forma própria de viver, produzindo alimentos, se relacionando com a natureza e os deuses. No Brasil, os povos indígenas também possuíram enorme diversidade cultural, deixando um legado que até hoje faz parte da nossa identidade. E se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima aula!